são 5 milhões de mortes por ano decorrentes do tabagismo. Então, é importante que se busque mecanismos de evitar que os nossos jovens comecem a fumar, que aqueles que se tornaram dependentes deixem de fumar e, principalmente, que as pessoas que não fumam não sejam expostas àquela fumaça que contamina os ambientes fechados, que são os fumantes passivos. Quem trabalha ou convive com fumantes fuma o equivalente a 10 cigarros por dia. Quem não fuma não é obrigado a fumar. A nossa forma de trabalho ela é muito mais voltada para a gente conseguir promover as políticas públicas que são comprovadamente eficazes para reduzir o tabagismo, né? As principais que a gente tem campanhas hoje é a questão dos ambientes livres de fumo, que a gente tem leis estaduais muito boas e funcionando extremamente bem, mas a gente ainda não tem uma lei federal que proteja todos os trabalhadores do Brasil inteiro de uma forma igual. Tem a questão dos preços e impostos. O cigarro no Brasil ainda é extremamente barato e isso cria uma acessibilidade para o jovem que é muito pouco interessante. A questão da propaganda, publicidade e promoção, que no Brasil, apesar de estar restrita, ela ainda existe. Ligado a essa área de publicidade e promoção, a gente tem um trabalho junto a jovens universitários, principalmente. A gente detectou, identificou que a indústria tem feito um programa dentro das universidades, onde ela faz um enorme debate, leva uma grande pessoa assim, de visibilidade pública e ela passa nesse momento, não é para falar sobre tabagismo, mas ela sempre passa um vídeo institucional onde ela se vende como uma empresa responsável, maravilhosa, que cumpre as leis. E é óbvio que nesse vídeo institucional não estão computados os custos para a sociedade do consumo desse produto, o número de pessoas adoecidas. Então a gente tem buscado fazer um contraponto isso junto aos jovens para que os jovens tenham esse senso crítico. Se permitem as pessoas a comprar cigarro, em algum lugar elas têm que achar. Eu acho que aí a gente tem que olhar para todo mundo, né? Começa na demanda que eu gero, no cara que está preocupado em ganhar dinheiro e mais nada, na lei que permite ele ter isso no ponto de venda e depois o sistema que organiza tudo isso. Só tem um jeito de impedir, tem que proibir de vender na padaria. Gradativamente, a sociedade foi ganhando consciência dos malefícios do cigarro. E, ao contrário do que a indústria tenta fazer, a gente percebe que, à medida que legislações foram sendo criadas no sentido de restringir ou dificultar o ato de fumar, a gente conseguiu ter uma redução da prevalência e uma aceitação grande da sociedade também. Por exemplo, em São Paulo, onde a gente estabeleceu a lei dos ambientes livres da fumaça do cigarro. A aprovação foi de mais de 90%. Curiosamente, em mais de 80% dos próprios fumantes. Então, ao contrário de que hoje é uma imposição, isso é uma legislação e isso é aceito pela sociedade. A sociedade hoje, e aí representada pela sociedade civil organizada, que tem conhecimento dos malefícios do cigarro, tenta cada vez mais legislar, regulamentar. E eu acredito que esse seja um papel do Estado. O governo, sim, ele ganha e ele quer pressionar para acabar com o tabagismo, a indústria do tabagismo. E existe uma pressão gigantesca da população. Por parte da população, basta as experiências pessoais, familiares que cada um tem e os grandes símbolos que a gente vê por aí, como o homem Marlboro que morreu de um câncer causado pelo tabagismo. Então, uma coisa dessa é emblemática e é simbólica, que atinge todo mundo que fuma, consequentemente os familiares. Essa é uma coisa que, por si só, ela já mobiliza as pessoas para falar: eu vou cobrar do meu governante que pare de empurrar isso para os meus filhos. Uma coisa é o custo financeiro, mas tem um custo aí que é intangível, você não tem como medir, né? O custo de uma criança perder um pai super cedo em função de uma doença relacionada ao tabagismo.
a mobilização, aí tem uma questão da mobilização da sociedade. É fácil mobilizar a sociedade? É complicado, porque há um apoio, mas é um apoio passivo, né? A população apoia as medidas, mas não é um apoio no sentido que ela vá se manifestar, vá falar com um deputado da cidade dela, do estado dela, é aquele apoio assim, eu acho legal, mas não que ela vá fazer nada ativamente para que aquilo aconteça. Se você monitorar como é que é a opinião pública em relação às medidas de controle do tabagismo, que são um leque de medidas, é um conjunto de medidas, a aprovação da população é, via de regra, acima de 70%. Mais recentemente, com relação à questão da publicidade, 86% da população aprova a proibição total da publicidade de cigarro. Quer dizer, você tem uma aprovação maciça na sociedade. No entanto, é muito difícil avançar com essas políticas porque você tem uma resistência gigantesca no nosso Congresso Nacional. Então, não existe um fumante, você pode procurar informação, fazer enquete, que queira que o filho comece a fumar ou que queira que uma criança seja induzida a começar a fumar. E o que o povo está esperando é quais são as medidas práticas que você vai ajudar meu filho de 12 anos a parar de fumar ou não ser estimulado a fumar numa balada. Quais são as restrições que você vai fazer para que impeça um cara na cantina da escola não vender um maço de cigarro para o meu filho que estuda lá? Esse tipo de coisa, eu acho que a gente está muito aquém ainda. Então, existe sim essa história dos dois lados, mas quando você vai para o jogo, está faltando muita coisa. Já reparou que no cinema, na TV e em fotos de moda, tem sempre alguém fumando? Não reparou, né? Mas é assim que o fabricante de cigarro quer ganhar a sua cabeça e o seu pulmão. E ele gasta milhões para isso. Se não reparou como o cigarro te enrola, tem um lugarzinho aqui para você. Fique esperto. O cigarro usa o cinema, a TV e a moda para te viciar. Se eu sou o cara que consigo ter uma bandeira dessa e consigo levar adiante, eu trago para mim uma reserva de imagem e um apoio que vai me eleger a presidente, que vai me eleger a governador, que vai me deixar numa boa com o meu partido e com o povo. Então, estabelece-se aí um ciclo que é positivo para quem quer parar de fumar e para quem quer parar de ver esse tipo de coisa, e que tem que ser alimentado com menos interesses e mais transparência na causa. Né? Hoje no Brasil, as principais medidas que o país já adotou de controle do tabagismo e que elas estão funcionando porque há uma queda no consumo que vem sendo registrada nos últimos anos, elas estão sendo contestadas no Supremo Tribunal Federal por entidades aliadas da indústria do tabaco. Isso é muito sério. Então, são as mesmas empresas que se vendem, se autopromovem como empresas responsáveis, estão contestando as medidas de saúde pública que comprovadamente funcionam. Isso eu acho que é uma questão que poucas pessoas conhecem, que tudo está sendo contestado. As leis antifumo estaduais estão sendo contestadas, estão salvando várias vidas, estão protegendo a saúde de milhares de garçons, principalmente, que era o setor mais atingido, mas estão lá sendo contestadas. A própria restrição da publicidade hoje ao ponto de venda, essa lei de 2000, ela também está sendo contestada através de uma DIN também no Supremo Tribunal Federal. As imagens de advertência no maço, que são extremamente importantes a nível de informar o consumidor, que é outra coisa que a indústria alega que ela não informa. Quem obriga ela a informar é o Ministério da Saúde. Não existe uma informação que foi voluntariamente dada pela própria indústria sobre a natureza do produto dela.